Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pontualmente às 20h32, começando essa live, mais uma live da série Grandes Personalidades. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Não reparem na minha voz, vai ter algumas falhas na minha voz, mas é por conta de uma alergia que eu tive essa semana, enfim. Está tudo bem, é só minha voz mesmo que tá estranha. Gente, é com muita honra que eu começo essa noite dizendo que eu vou entrevistar o Dr. Tiago Guzmão. Muito obrigada a vocês, as mensagens que vocês estão mandando. O Dr. Tiago Guzmão já está a postos e eu quero receber ele aqui com muito carinho. É uma pessoa que eu admiro assim na tela, a gente sempre se fala por escrito. Então, hoje também é a primeira vez que eu estou vendo o doutor Tiago Guzmão. Olá, querido, boa Oi, oi, noite, oi, tudo bom, Ken? tudo bem? Melhor agora, que bom que deu certo. Que bom, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. É, todo mundo já te conhece, mas não custa apresentar, doutor Tiago Guzmão. Eu brinco que é um dos médicos mais amados do país, né? As mães amam demais e, assim, além da competência notável por todo o conhecimento que o doutor Tiago Guzmão espalha nas redes, o que ele mais espalha, e eu estava falando com o meu marido isso ainda ontem, o que mais chama a atenção é esse carinho, esse cuidado, esse toque que você tem físico com seus pacientes, que você entrega esse amor, essa vida para eles e isso é a coisa mais linda. Então, assim, é uma honra ter você aqui. Nossa família te recebe de braços abertos, doutor Tiago. Nossa, o Kênia, assim você e sua família me matam, porque eu falo bem assim que essa medicina de coração, de carinho, assim, eu devo muito à minha mãe, pediatra, há quase 50 anos, que a, eu falo bem assim que se eu for 1% da humanidade que eu aprendi na medicina da minha mãe, eu acho que eu vou ser um bom neurologista, certo? Infantil. Então eu tenho um carinho. Eu falo bem assim que se eu não conseguir fazer nada pela minha criança, eu não sei fazer, porque às vezes o médico não sabe. Eu vou levantar, eu vou passar a mão, vou cumprimentar a mão, a mãe, eu vou apertar o nariz, apertar a orelha que eu aperto mesmo, eu vou fazer o que eu puder, entendeu? É a forma que eu tenho para trabalhar, que eu gosto, que eu me identifico. Obrigado, viu? Para mim é um prazer. Que coisa mais linda, e eu não tenho dúvidas de que a sua mãe é uma pessoa incrível, dá para ver por você, pelos filhos, né, pela família linda que ela tem, e realmente sabe que você falando isso, você traz um pouquinho de calor pro meu coração, porque eu também sou uma mãe que me entrego muito. Fátima, meu amor, minha mãe, falando em mãe, mãe do coração, um beijo. Fátima, obrigado, um beijo. A gente adora você. Desculpa, Thiago, mas tem algumas pessoas assim que você sabe fazem parte da nossa trajetória, né? E que não tem como não dar uma pausa básica, assim, né? Mas que eu tava dizendo que, né, eu também tenho esperança porque eu também sou uma mãe que me dou muito nessa parte humana pro meu filho. Então, quando eu vejo você falando da sua mãe, de certa forma, também acaba motivando a mim também. Então, eu queria começar. Hoje eu vou fazer entrevista, tá? Geralmente Claro. eu faço bate-papo. E aí eu acabo falando, falando, falando. Hoje é entrevista. Eu quero que as pessoas tenham o máximo de você aqui. Então, eu já quero chegar te dando a palavra, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o doutor Tiago Guzmão e como é que foi parar no autismo especificamente. Nossa, aí eu volto quase 17 anos atrás, quando estavam começando a pediatria, né? Então, ah, eu acredito que para o neurologista infantil eu posso fazer a neurologia adulto e depois fazer a neurologia infantil. Eu prefiro fazer o caminho mais longo. Então, fazer a pediatria, antes, 2 anos de pediatria, aqui no Hospital Infantil Estadual em Vitória. E na residência de pediatria, eu já gostava mais da ressonância da tomografia, eu já gostava mais do paciente grave,
Então, assim, eu me encantei pela quadro de gravidade. Então, CTI, a emergência era o que eu mais me interessava, assim, de paciente mais crítico. E aí eu comecei a ver a parte neurológica, pedir, grudar um pouquinho ali nos neurologistas do hospital e começar a aprender o exame físico, a neurológico, aquele pensamento da topografia da lesão que me interessava. E dentro da residência de pediatria, eu já falei, opa, eu vou juntar o útil ao agradável, a neurologia com a pediatria. E aí eu comecei a fazer as provas, enfim, entrei na Federal do Rio Fluminense. E aí a gente passa primeiro pela neurologia adulta, um ano na neurologia adulta, para depois fazer neurologia infantil. Então a gente tem a base da neurologia adulta. E depois, a Federal é assim, a gente passa para neurologia adulta, depois a gente tem a base do pensamento topográfico neurológico, para depois ter a base da neuropediatria. E naquela época, então eu estou falando de 2007, eu né? sou péssima em 2006, matemática. pois é, 2006, 2007, lá atrás. Então eu dei de cara ali no ambulatório de comportamento, ambulatório de cognição, professor Weber Maia, professora Adriana Brito. E no primeiro momento, a gente fala bem assim que nas residências a gente tem que melhorar bastante. Na residência de pediatria, na residência de neurologia, a gente não tem muito contato. Estou falando aqui de 15 anos atrás, você imagina 20 a 30, né? A gente não tem tanto contato assim na graduação de neurologia adulto com o autismo, certo? Seja autismo adulto, seja autismo adolescente. E eu tive a oportunidade de ter muito paciente no ambulatório de autismo da Federal Fluminense, e foi ali que eu me descobri. No primeiro momento, Kenny, olha só que interessante história assim, como é que eu cativou o autismo na minha vida. Eu não sei o nome do paciente hoje. Ele entrou na minha porta, um grandão, fortão, pegou na minha mão, olhou para o meu olho e balançou a minha mão. Aquele olhar ali, Kenny, me penetrou assim. Eu falei, o que é esse comportamento assim, certo? Eu já tinha ouvido, né? A gente lida com pacientes com atraso motor, com pacientes com tetraplegia e tudo. Mas aquele paciente que pegou na minha mão, olhou no meu olho, falou bem assim, poxa, apertou minha mão ali, eu falei, é isso, é isso. Ali eu acho que ali me tocou. Eu fico arrepiado assim, porque foi ali. Então eu falo bem assim que eu não sei fazer outra coisa diferente, Kênia, hoje. Eu acho que se eu for tratar outro tipo de comportamento, eu não sei, porque a gente vai estudando tanto em 15 anos, só autismo, que eu falo bem assim, meu Deus, minha pediatria. O que eu fiz com a pediatria? Esqueci um pouco parte. Minha neonatologia, esqueci. Entendeu? Caramba, que E coisa a mais gente linda. vai, e a gente vê. E eu falei, ali eu comecei. Eu comecei aquele ambulatório toda quinta-feira com a professora Adriana, aquele monte de criança que vinha da Rocinha, que vinha do Complexo do Alemão, que vinha de Niterói, de São Gonçalo, atravessava a ponte para o nosso ambulatório, que acabava sempre de noite e tal, ajudando a população crítica ali do Rio de Janeiro, né? Que a gente pega muito região periférica. E sem muita demanda, sem muita oportunidade de ter terapia, era a gente com a gente mesmo. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que faz? E depois eu terminei a faculdade, eu ainda ficava com a professora Adriana indo, Vitória, Rio de Janeiro, para frequentar um ambulatório de autismo, entendeu? Para a gente dar mão. Às vezes eu orientava os residentes, enfim, tudo. Foi um prazer com o Márcio Vasconcelos, com a Adriana Legal. Brito, com o Weber Maia, eu ter ali a oportunidade, nesse tempo todinho, de sempre estar em contato com o autismo. Isso desde a minha graduação. Tem que passa pela graduação, não tem contato. Eu tive muito contato com o autismo. Muito. Que E foi aí legal. que a gente começou a fazer uma pesquisa de citocinas inflamatórias do líquor de autismo pela Federal Fluminense, que é um trabalho que eu vou concluir ainda com o professor Márcio. Está congelado lá os líquores de pacientes que fazia a parte de eletroressonância, enfim, tudo. E eu tive a oportunidade de ter esse ambulatório ali. E a partir dali, eu já grudei. Eu sempre tive um pé ali, Kênia, na multidisciplinar. Então, eu era rato ali de saber na fono, de ir um pouquinho na psicóloga, ouvir o que a psicóloga tem para me falar, o que eu posso agregar ali, entendeu? De perguntar um pouquinho como é que faz a avaliação neuropsicológica, ixi, como é que o fono trabalha. Então, eu tive sempre essa veia multidisciplinar, porque sozinho a gente não fazia nada. Eu sabia que não sabia fazer nada, eu tinha que capacitar.
E você E vê muito nas deficiências como um todo, a gente já sente essa carência, né? Essa busca, né? Mas no autismo tem um algo a mais, eu imagino que seja mais ou menos por aí, né? Que é o mistério, é você ver uma pessoa tentando se comunicar com você, e são poucas as pessoas, viu, Thiago, que tem isso, não são todos os médicos, nem todos os terapeutas. Eu percebo, eu tenho um feeling muito bom, assim. E você tem isso, né? Que você, a maneira como você fala, né? Até a mamãe tá falando ali, que lindo relato. A gente sente realmente que você quer ir nesse além, nesse mistério que o autismo traz, que não é só uma fórmula, né? E, e fora assim, a gente sabe que a gente tem, né? E quando eu saí, a gente vai pela. A gente passa, eu passei um concurso para o Estado, prefeitura e tudo, mas eu já entrei na PAI. Então, a PAI, eu estou 12 anos na PAI. Aí criei um núcleo dentro da PAI de autismo, que é o NASM, que é o Suécia Brasil, porque ah, uma coisa, eu sei, Kênia, é o autismo de consultório, porque é no ICRU, eu tenho oportunidade, graças a Deus, de ter pacientes em clínicas legais, talvez o plano de saúde também deixa a desejar, então a gente tem que se virar nos 30, pegar e tudo, treinar, enfim, a pedir um laudo melhor, enfim, a gente tem que sambar ali nos 30, que eu falo assim. Mas o autismo nu e cru é a PAI, é Pestalozzi, sabe? É onde não tem neurologista, é onde a gente vê o relato do autismo nu e cru, sem terapia, sem análise do comportamento. Né? Os pais que estão aqui vão me entender, sem fonoaudiólogo, sem terapeuta ocupacional, com terapia de integração sensorial, Nem certo? medicamento, né? Que é o básico, às vezes, para uma gripe, para Acompanhamento, uma sabe? Cheio qualquer de coisa. comorbidade. Ali, Kênia, né, toda sexta-feira, você me vê 8 horas da manhã, eu estou na PAI, tem 12 anos que toda sexta-feira eu estou lá na PAI, que eu não falto, se eu faltar eu remarco. Porque é nosso compromisso social que a gente tem que ter ali com esse atraso do Brasil com o diagnóstico, essa dificuldade de chegar ao especialista, enfim, é uma dificuldade. Então, é na verdade que eu falo que é onde eu me sinto, não que eu me sinto mais médico aqui, é onde eu tenho oportunidade de, enfim, mover vidas que precisam de mim numa intensidade muito maior. Eu sei que todo mundo precisa, certo? Mas a população carente ali é muito necessitada. O Brasil é muito pobre, né? De tudo. Sim. E Desculpa tem falar muitas muito. mães. Oi? Desculpa eu estar falando muito. Imagina, o espaço é totalmente seu. Eu quero justamente trazer essa tua voz que você faz esses vídeos maravilhosos, super explicativos, e eu gosto muito de trazer esse lado humano, sabe? Acho muito bacana. E eu até queria te contar que quando eu publiquei que eu ia fazer uma live com você, se eu te passasse todos os recados de todas as mães que me mandaram mensagem, você não ia nem dormir essa noite. As pessoas te amam, as pessoas querem que você atenda online, as pessoas querem que você viaje, que você. E eu digo, gente, ele é um só, calma. Não tem Mas como, eu é tenho. porque, além, Kênia, a gente. Eu tive que pegar e parar e falar assim: não, não, não. Deixa eu pegar e Uhum. parar de estudar análise do comportamento. Então, esse mestrado da PUC, de análise do comportamento, eu falo bem assim que ele é bom, ele tira o couro da gente. Ele é surreal, a qualidade, a dedicação e a intensidade. Então, para eu ter um mestrado bacana, eu tive que dar uma diminuída na primeira vez. Graças a Deus, agora eu voltei. O pessoal estava reclamando demais, mas eu tive que pegar e estudar em prol da, do que eu posso estar trazendo, não só medicamentoso, mas de comportamento para os pais, certo? Então, deixa eu até te perguntar, aproveitando aqui, eu vi que você está fazendo, né, um mestrando em análise experimental do comportamento. Em linguagem popular, a gente conhece a análise do comportamento aplicada, né? Qual é a diferença dessa análise experimental do comportamento? Verdade. A aplicação é prática. Prática. Eu aplico na prática. Análise do comportamento aplicado. Eu vou na prática, certo? Da aplicação. A experimental, eu vou ver toda a base científica do behaviorismo, de Skinner, certo? Então, eu vou nos primeiros estudos de Skinner entender todo o processo que ele fez quando a gente fala em reforçamento, em extinção,
em reforço positivo e negativo, certo? Então eu vou todas essas bases científicas através dos primeiros experimentos até os mais novos, na atualização que a gente faz, para ter uma base bem científica para depois a gente aplicar. Então é um mestrado que a gente sai com uma teoria de análise do comportamento muito boa, né? Nota 1000. Então a gente Nossa. tem uma base científica agora comprovada para a gente estar discutindo o comportamento humano para a gente aplicar. Então hoje eu consigo, graças a Deus, a gente analisar na minha frente o comportamento, ver qual é a função que ele está emitindo, orientar os pais, conversar com os profissionais que entendem da análise do comportamento. Se não entendem, a gente explica para os comportamentos que eu quero e às vezes a gente consegue dar dicas de procedimentos para os terapeutas, para a rede de terapia, de o que eu quero ver no meu paciente, o que eu quero instituir de programas de intervenção. Que incrível, nossa, para você ver, né? Como eu te disse antes, muitas mães e pedem e querem consulta online, mas não adianta, cada pessoa tem a sua missão, você tem o seu tempo, não tem como atender todo mundo, mas por outro lado, você está fazendo com esse tempo uma coisa muito maior do que atender um a um. Você atende um a um, tô falando assim, não dá para você atender 24 horas, não tem como, né? Mas esse trabalho que você faz, desse estudo, você acaba que você está trazendo para uma nova geração de autistas uma qualidade de vida que eu não tive na infância. Então, isso é muito legal. Quando você falou da APAE, tinha até uma pergunta aqui que eu tinha colocado para o final, né? Eu vou adiantar. Eu queria que você falasse assim a diferença de um atendimento acolhedor para uma família. Porque a PAI, eu vou te dizer assim, a sorte das crianças que estão nessa unidade que você frequenta, porque realmente precisa muito desse olhar humano, né? É, Isso dá uma diferença no resultado do tratamento também, né, doutor? da, o Kênia, ali eu tenho pacientes de 40 anos autistas, de 50 anos autistas, eu tenho paciente pequeno de 2 anos, eu tenho adolescente, eu tenho já que está com 8 anos sabendo inglês, certo? Eu tenho músicos, eu tenho uma banda que chama Alt Samba, né? Que é uma banda de samba lá que eles criaram e tudo, com um professor de educação física. Então, assim, então eu tenho um leque grande de oportunidade de estar vendo essas crianças, jovens e adolescentes crescerem. Mas também eu tenho um lado gravíssimo do autismo que é pouco falado. A gente vê notícias ali assustadoras, por exemplo, de uma mãe que o filho está se autoagredindo, que o filho está quebrando a casa toda, que o filho está se automutilando. Ali é minha realidade toda semana. Toda semana eu tenho pacientes gravíssimos que eu preciso dar conta de controlar comportamento, analisando a função do comportamento, orientar o pai, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma consulta ali que, às vezes eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar, né? Na situação de, muitas vezes, social, onde um lar não é favorável, eu tenho um pai ausente, eu tenho uma mãe que também tem alguma dificuldade, ou cognitiva, ou comportamental, depressão, ansiedade, outros filhos, certo? Problemas sociais graves, né? De falta de alimentação, falta de terapia. É a realidade nua e crua do Brasil, né? Que cortam benefício. Mas eu sei que o nosso trabalho de formiguinha gera benefícios positivos e quando eu vejo o paciente depois que a gente vê, eu falo assim, o Thiago já parou de se bater, o Thiago já está mais quieto, o Thiago, a escola já falou que já está um pouquinho mais quieto, a ansiedade voltou a crescer a unha, nossa, está dormindo bem. É isso que é um motivador para a gente ter esse trabalho de formiguinha ali, para a gente ir galgando, mudando um pouco a qualidade de vida para melhor desses pacientes, né? Esse é o pagamento, né, que se recebe por tudo que se faz, né? E o interessante é que essa mãe, esse pai que você consegue orientar, ele acaba invariavelmente se tornando um multiplicador, né? Porque essa pessoa também está inserida em outros grupos que também falam de autismo, que também precisam de informação, ela vai percorrendo isso. Eu acho fantástico também nos dias de hoje, né? A gente ter acesso a esse tipo de informação também ajuda muito as famílias, né? Eu sempre falo, o Kenny, a Carol do Tchusteando aqui, um beijo, Carol, né? Força aí na Oi, medicina, Carol. que é difícil.
eu sempre falo bem assim que quando eu consigo e eu preciso andar 2, 3 passos na frente dos pais. Então, eu estou com minha criança aqui, eu preciso estar ligado de o que, que eu posso estar contribuindo para que a próxima etapa dele, a que ele está enfrentando, e o que, que eu vou enfrentar, que ele fala do prognóstico. Então, eu tenho que estar sempre falando e treinando os pais. Os pais bem treinados pela parte médica são pais que vão reconhecer se eu tenho ou não alguma comorbidade já instituída, certo? Para eles chegarem para mim e estarem craques para falar, ó, tá acontecendo isso, na escola tá isso, Tiago, aconteceu isso que você me falou, viu? Vambora para frente. Então, eu andando e treinando os pais bem treinados, são pais que muitas vezes agregam imensamente no tratamento do filho. Então, A gente errou o nome da autisteando, é Helena, não é Helena, Carol. desculpa, é Carol, é Luciano. Tem Luciano autizando, é verdade, Helena. Desculpa, eu li errado. E Doutor, pode falar. fala, desculpa. Não, é que eu queria partir assim, ó, do pressuposto de que nós temos, na minha página e na sua também, pessoas que não estão tão dentro do meio do autismo quanto nós estamos. Pessoas que talvez ainda estejam entrando, tendo diagnóstico agora. Eu queria que você explicasse o que que são as comorbidades. Parece lógico para nós, mas para muitas pessoas isso ainda é um mistério, cada um fala uma coisa. Você, enquanto médico, poderia explicar numa linguagem bem bacana para gente? Legal. Normalmente, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente pode ter definições, por exemplo, transtorno do espectro autista de forma isolada, né, que eu tenho praticamente a tríade, que eu vou colocar de forma didática. O atraso de comunicação, né, seja verbal ou não verbal. Na análise do comportamento, a gente fala vocal ou não vocal, né? Um prejuízo social, certo? Porque eu falo que é sempre uma cascata, se a gente imaginar bem assim, de forma didática. Bom, nós, seres humanos, se a gente tem uma dificuldade de se comunicar verbalmente, a gente tem que dar conta de passar alguma interação não verbalmente, certo? Então, se eu for encontrar alguma pessoa, alguma criança que tem dificuldade de se comunicar verbalmente, né, eu vou dar um jeito de tentar apontar, jogar beijo, dar tchau, certo? Para eu passar alguma interação. No espectro autista, eu tenho dificuldades, prejuízos, tanto na quantidade como na qualidade dessa interação social. Então, quando eu prejudico minha comunicação, eu também vou respingar na minha interação social. Então, vai estar tudo colado. Se eu não sei Aprendizado falar, também, né? se eu não sei falar direito vocalmente, e também eu não tenho meu não verbal, que é a minha forma de eu expressar, fazer cara, jogar beijo, dar tchau, enfim, tudo, minha interação também vai se prejudicar. Quando eu prejudico minha comunicação, minha interação, automaticamente eu entro num padrão de comportamentos inflexíveis, porque eu não sei me comunicar. Nossa, Minha só mãe um problema. fala, eu não estou compreendendo. E quando eu emito algum comportamento, minha mãe também não me compreende. Então, fica uma via assim que ninguém consegue se comunicar. E aí o comportamento fica cheio de comportamentos de ansiedade, que eu repito as coisas que eu gosto, porque se eu não sei o novo, eu vou começar a ter prazer nas coisas que eu mais domino. Olha só o Isso comportamento acontece restrito. nos verbais também, né? Os Hã? verbais também, né? Não, porque não quer Também, dizer que uma também. criança seja verbal, que ela consegue compreender as regras sociais. Isso é uma coisa que eu pego muito também, para prestarem, só fazendo um adendo, tá? Para prestarem atenção nessas crianças que falam bem, às vezes com uma linguagem que nem o meu filho, fala numa linguagem de um lorde, mas tem dificuldade de compreender o que está acontecendo à Eu volta. Se ele não consegue compreender, não adianta só eu ser vocal, falar. Eu tenho que exato. compreender a comunicação. E a comunicação, ela é feita para eu ter uma interação social, certo? Então, eu não posso, ou vou ter dificuldades se eu souber só me comunicar para aquilo que eu quero. Eu falo bem assim, Skinner volta para Skinner em 1953 do CCH, né? Parte do princípio que o ser humano é um ser sociável. Minimamente. Eu não estou falando que você tem que ser um módulo expansivo. Minimamente. Eu Sim. preciso do outro. O grupo fortalece nosso comportamento. A gente não consegue viver somente com a gente. A gente vai precisar, de algum momento, ser reforçado pelo grupo. Então, o grupo reforça a gente, nossos comportamentos. E a gente vive como? Imitando, né? A gente é um famoso imitador. A criança é uma famosa imitadora. Vê o bom, a mãe reforça. Bate palma, reforça. Então a gente vive por imitação.
Então, quando eu tenho esse prejuízo da comunicação, igual você deu o exemplo do seu filho, eu posso ter na quantidade de palavras, mas também na qualidade do que ele fala, né? Então, é E prejudiciar a qualquer quantidade. coisinha pode desorganizar. Agora, ok, né? Você falou assim que o autismo, eu estou falando autismo de forma isolada. Agora, o Uhum. autismo associado às comorbidades, o que são as comorbidades? Né? São transtornos, condições, certo? Síndromes associadas ao transtorno do espectro autista. Então, essas condições, esses transtornos, estão associados juntos com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ou seja, quais são os mais comuns, Thiago? Chamado comorbidades. Então, eu tenho o mais comum, distúrbios do sono, que a gente vê que mais de 70%, 80%. Eu falo do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que eu começo lá com seus 4, 5 anos, uma incidência alta de 30%, 34%. E olha que interessante, ao longo da vida da criança, adolescente e adulto, eu tenho uma probabilidade de chegar até 70%, 80% de TDAH. Então eu tenho que sempre ficar de olho. Agora eu vou fazer uma distinção aqui, viu? Atenção. Eu não posso falar que uma criança é desatenta. Ah, ele tem desatenção. Olha só, porque ele tem uma atenção focada naquilo que ele gosta. Então, poxa, ele está brincando lá com o tablet, ele está brincando com o carrinho dele, ele está brincando com a bolinha dele, ele está dando atenção para esse objeto. Mas aquela atenção é atenção individualizada, uma atenção focalizada. O autismo, eu tenho um prejuízo na atenção conjugada, na atenção compartilhada. E essa atenção compartilhada é que vai fazer o prejuízo de eu observar o meio. Eu estou aqui falando com você, eu estou vendo o barulho do ar-condicionado, eu estou vendo a luz aqui na frente, então eu estou compartilhando minha atenção com o meio. Então, quanto mais eu compartilho minha atenção com o meio, mais eu passo, a minha maturidade está interagindo com o ambiente. Quanto menos eu tenho essa atenção compartilhada, ou seja, quanto mais desatento eu sou, mais severo fica ali o nível do transtorno do espectro autista. Então, eu falei de sono, eu falei de TDAH, né? O componente desatento é o mais comum, né? Eu falei de transtorno de ansiedade generalizada, eu estou falando do transtorno opositor desafiador, estou falando da epilepsia, certo? Síndromes genéticas associadas. Então, só aí eu pego como exemplo o grande combo assim dos transtornos associados com o transtorno do espectro autista, viu? Só Sim. uma dica aqui, pessoal. Ok, né? Quando eu tenho uma criança que eu assumo e tudo, eu sempre tenho que estar com essa criança progredindo. Seja em qualquer variável. Comunicação, interação ou diminuição de comportamentos problemas. Eu sempre tenho que estar interagindo. Se por um acaso o seu filho entrou num platô, não está evoluindo, ou o gráfico é up, down, ou seja, melhora, piora. E no final das contas, estamos fechando o ano, seu filho, você não vê que evoluiu. Não está tendo evolução. Os programas de intervenção estão parados. Eu estou controlando mais comportamentos, problemas, eu estou controlando mais estereotipias, estou remanejando mais o comportamento do que avançando os programas, certo? Estabilizou. Isso, abra o olho, conversa com o seu médico, conversa com o seu terapeuta, que ele pode estar diante de uma comorbidade que está atrapalhando o Sim. autismo de base a evoluir, a melhorar. Eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer e eu não quero te interromper. Eu estou tentando ser o mais gentil possível. Não, fica Quem tranquilo. faz live comigo está acostumado, sabe que eu falo demais. Mas eu queria fazer agora que você me ajudasse, falando agora, né? Quando eu criei essa série de lives, na verdade, eu criei numa conversa com a Cacá, do Autistólogos, né? Cacá, não, desculpa, Carla. Olha, nós trocando os nomes tudo, né? A Cacá, Eu Carla troco do, também. Cala aí. Carla do Autismo Legal. Foi com a Carla, né? E que ela falou assim, ela deu a ideia da série, assim, né? Do consultório para a vida, né? Ou da ciência para a prática. Isso é uma coisa muito legal, né? Acabei colocando grandes personalidades porque eu queria focar mesmo em quem realmente entende, né? Então, quando você falou que você está no seu consultório e que você tem o barulho da rua, tem o barulho do ar-condicionado, tem a live aqui,
eu sempre falo sobre isso nas minhas lives e eu queria que você me ajudasse nisso, porque, ao meu ver, tá? Agora vamos esquecer a profissional Kênia falando da autista, tá? O que que acontece? Isso que você falou, eu tô aqui prestando atenção em você, tem um barulhinho de uma luzinha de Natal que tá batendo numa bandeirinha ali atrás, tem o barulho do ar-condicionado, tem a luz, e para mim tudo isso é muito separado. São blocos e eu tenho que fazer um esforço sobre-humano para fazer um contexto disso tudo. Isso é tão difícil. Eu queria entender mais isso, Por sabe? Por exemplo, que que mesmo que você falou que você tem todas essas coisas, como que é para você e para o autista isso é tão estranho? o Kênia, você tocou num assunto tão interessante que estímulos do ambiente fazem com que... Lembra que o cérebro do autismo já parte no princípio que ele é hiperexcitável, certo? Então eu tenho uma desregulação, muitas vezes, dopaminérgica, de dopamina, noradrenérgica, de serotonina. Então eu tenho modulações de humor, eu tenho um prejuízo da atenção, certo? Eu tenho um prejuízo, muitas vezes, do foco. Então, toda vez que eu tenho uma dificuldade de compartilhar essa atenção, certo? Com o meio e de manter o meu foco, quer dizer, lembra da parte de... Aí eu vou colocar assim, ó, do córtex frontal, essa parte da testa aqui, que são as funções executivas. Todo mundo às vezes ouviu falar, funções executivas, que eu vou colocar então, concentração, foco, atenção, organização do pensamento, né? Capacidade visoespacial. Olha como é que bate o que você está falando, viu? Então, eu pego ali, olha ali, capacidade inibitória, ou seja, eu inibir os pensamentos acessórios para ter um foco, certo? Então, E você consegue. fico muito... assim, eu falo que hoje eu aprendi, a mãe está aqui falando, eu estou de olho na criança, eu estou anotando, eu aprendi, eu tive que ser treinado pela vida a ter múltiplas funções assim, né? Não é difícil, né? É só indo, mas quando a gente vê ali que o autismo, né? E aí eu vou colocar aqui, vou colocar o autismo de alto funcionamento, Kênia, certo? Né? Nível 1 de suporte, alto funcionamento. Eu tenho sim prejuízos na capacidade de atenção concentrada, onde vários estímulos no ambiente me desorganizam, tá certo? E às vezes são estímulos, Kênia, que para outro não tem função nenhuma, para você é o ponto de você desorganizar toda a sua linha de pensamento, certo? Sim, eu até vou pedir para o meu marido me dar um apoio aqui, um suporte para ele fazer parar aquela luzinha que está batendo na bandeirinha ali, que está me Aí, minha desconcentrando amiga, você demais. tá de olho aqui, mas aqui tá só o olho seu aqui, porque você tá de olho no tudo ali, tá certo? Sim, já dá Aí, uma falta de ar, assim. não tô Exatamente. certo? Você tá de olho aqui, Sim, mas o barulhinho assim, tum, 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 é o que mais tá te incomodando. Você perde o sim. foco aqui na nossa conversa todinha. Por quê? Porque é tão tum, tum, tum ali, que você fica totalmente no foco e não consegue compartilhar essa atenção, certo? Isso. Não Por fecha o isso que eu... contexto da imagem, perde o sentido a conversa, porque aí todos os outros elementos que não estão fazendo barulho, por exemplo, a luz do ring light ou o barulho do ar-condicionado, que são coisas que não, né, já fazem parte do meu contexto diário de trabalho, eles acabam perdendo o sentido também. Eles ficam muito separados na minha imagem, como se fossem caixinhas. Não sei se eu estou me expressando bem, mas é mais ou Perfeito. menos isso. E aí, Kênia, você entende que para eu ter um segmento bacana de todas as informações da sua mente, eu tenho que ter um nível de maturidade bom. Aí eu estou falando do nível 1 de suporte. Você imagina, Kênia, quando eu tenho então um adolescente, um adulto, uma criança, com um prejuízo cognitivo, né? Antigamente a gente falava de retardo mental, a gente fala de déficit intelectual, com TDAH, né? Muitas vezes nível médio e grave, né? Eu tenho epilepsia. Como é que fica a mente dessa criança com vários estímulos para ela sentar na Nossa, cadeirinha e receber terapia de maneira adequada? Como é que fica a absorção do cérebro dessa criança, desse adolescente, desse adulto, para... Aí eu vou destrinchar aqui um pouquinho. Não adianta só eu manter a atenção. Olha, eu vou dar um exemplo para você que eu dou aqui. Eu posso estar numa palestra, no congresso, você pode estar num congresso, eu estou vendo a Kênia, a professora, falando aqui na frente, eu posso estar balançando a cabeça, eu posso estar anotando tudo, certo? Anotando tudo. Você me perguntar, Tiago, o que você entendeu da aula? Eu falo nada.
Eu prestei atenção. Quem olha para mim tá vendo que eu estou prestando atenção. Eu estou anotando, Kenny, eu estou anotando. Atenção é uma coisa. Retenção, memorização é uma coisa completamente diferente. Então não adianta só prestar atenção, eu tenho que ter um cérebro apto, ávido, para memorizar, certo? Isso é função executiva. Então, se eu estou com uma criança prestando atenção e daqui a 5 minutos, 2 minutos, ela perde esse repertório, não teve fixação, não teve memorização. Então, alguma coisa nessa função executiva, aí eu vou falar um pouquinho desses termos mais chatos. A velocidade de processamento dela pensar, a organização perceptual, a capacidade visoespacial, processamento de informações está ruim, que faz com que ela não saia desses programas de intervenção básico. Sempre está voltando, porque a retenção dela é pouca. Quer saber um exemplo aqui, Ken? Todos os dias, os pais e as mães aqui vão se identificar. Todos os dias eu tenho a mesma sequência para o filho. Eu pego, eu dou banho no meu filho, eu falo que ele tem que se enxugar, eu visto a roupinha e tem que pentear o cabelo, escovar o dente. Vamos colocar com essa sequência. O filho tem 5 anos. 5 anos que eu faço essa mesma sequência de atividade de vida diária. Por que eu não fixei? Por que a criança não fixou essa sequência ainda? Certo? Algum problema de retenção ali, e essa mesma sequência que não fixa, vai se reverberar também, Kênia, num programa que ele está fazendo lá para apontar, num programa que ele está fazendo para imitar, num programa que ele está fazendo diariamente para fazer pareamento. Por quê? Porque eu estou com uma dificuldade muito grande, né, atencional, memorização de retenção, que está fazendo um prejuízo grande dessa criança reter, absorver. Eu falo assim, vou falar um termo mais, que a gente fala de mentalista, né, assim, na análise do comportamento. Internalizar a ideia, o programa, o treino, certo? Tudo na nossa vida é treino. Tudo na nossa vida é treino. Eu falo bem assim, que lembra lá no início, a gente teve aulas com um professor, aulas grandes de 1h30, aulas lúdicas. Daqui a pouco eu vou para a sexta série, quinta série, o sexto ano, para aulas mais curtas, de 40 minutos, com vários professores. Olha o treinamento que a gente vai estar tendo até chegar na faculdade, que eu vou ficar 3, 4 horas com o professor, eu vou ter maturidade para ficar lá observando uma aula grande. Então, tudo na vida é treinamento, né? Por isso que um bom treinamento, uma boa profissional que faça programas de intervenção adequado, faz com que eu veja esses nuances, reconheça as comorbidades, veja o que está pegando para a gente evoluir essa criança e não ficar anos e anos para a criança apontar, anos e anos para a criança, por exemplo, desfraldar, anos e anos para a criança jogar um beijo, dar um tchau, certo? Ou fixar ali, ficar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos na cadeirinha ou na mesinha ou, sei lá, no chão, brincando, certo? E a criança que tem condições, que a criança que está alfabetizada, que compreende, inclusive, filme com legenda, que consegue se alimentar e tudo, e tem a dificuldade na interação com os pares. Isso tem como melhorar? Ou isso também é uma questão que tem a ver com as comorbidades e é da pessoa mesmo? Existe sempre assim o treinamento de pares, só para a gente ir um pouco aqui nas pesquisas científicas. O treinamento de pares, ele é bem importante, viu, para a gente acrescentar repertório. Então, os estudos mostram, assim, até de videomodelação, que eu vou falar um termo aqui, que é um tipo de treinamento, onde eu tenho o vídeo, a criança assiste o vídeo, certo? Presta atenção no vídeo. Às vezes imita o vídeo, e às vezes eu estou treinando também com outro par. Ela aprende pelo vídeo, certo? Depois eu treino. Videomodelação. O vídeo é o meu modelo, certo? Mas o treinamento de pares, eu tenho uma outra pessoa me incentivando, me elogiando, fazendo um reforço positivo para eu refazer igual, né? Então, mas esse treino de pares precisa de uma certa, primeiro, o par ter uma empatia mínima com o paciente, para ele ter Sim. um princípio ali de querer. A terapia tem que ser algo satisfatório, tem que ser algo que a criança vai lá fazer de modo assim lúdico, cativando. Quando a terapia é maneira obrigatória e a criança entra chorando, sai chorando, e que o profissional não consegue muitas vezes, talvez no primeiro dia, segundo dia, mas passa
6 meses, 4 meses, eu não tenho sucesso e tudo, eu tenho que trocar a metodologia para cativar essa criança. A criança só é cativada com reforço, certo? A base do elogio. Então, nessa parte de treinamento de pares, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma certa parte ali que eu falo que são aproximações sucessivas da resposta. Ou seja, eu quero que ela me imite essa resposta final. Então, para ela me imitar a dar um tchau, primeiro eu vou reforçar ela levantar a mão. Depois eu vou reforçar ela balançar a mão. Depois eu vou reforçar ela levantar a mão, balançar a mão e dar um tchau. Então eu tenho um treino de aproximações sucessivas até eu chegar na final. Por isso que eu tenho muitas vezes que estratificar o comportamento em vários outros mini comportamentos para que ela responda de modo final aquilo que a gente quer. Então, o treino de par, eu tenho a cativação do profissional, né, pela empatia, certo? É um treino útil, é um treino onde eu tenho o reforço primário, muitas vezes ali, que eu acho que eu não gosto de reforço primário de comida, por exemplo, né? Eu não sou muito fã, assim, só quando a criança não tem tanto repertório. Mas existem outros, né? O feedback positivo, o retorno, tudo bem, você fez bem, o reforço positivo aqui, eu acho que tende a ter um benefício muito grande para aumento do repertório. É muito bacana o treino de pares, viu? Sim, e tem que ser, eu acho que, uma pergunta básica, assim, só para, né? No caso, assim, você pega uma criança de 12 anos, né? Você também tem que ter o profissional que faça o treinamento com a criança de acordo com a idade mental dela, não com a idade cronológica, né? Perfeito. Aí, Kênia, uma pessoa aqui, perdão, falou sobre o diagnóstico tardio. Ah, e a Aí próxima pergunta. eu vou até, assim, se você me permite abordar um pouquinho essa parte do pré-adolescente e adolescente. Pessoal, não, pessoal, o treino para adolescente, pré-adolescente, ele é diferente do treinamento para criança. A gente está lidando já com grandão, com a fase hormonal, às vezes fazendo picos de testosterona, certo? Eu tenho ali meus entrando na pubarca, eu tenho meninas muitas vezes entrando na telarca, que é o broto mamário, depois vai é, é, a, a, o pelo pubiano para depois menstruar. Então eu tenho várias nuances hormonais, comportamentais na adolescência que eu tenho que respeitar o indivíduo primeiramente, né, na sua composição física, entendendo qual a idade cronológica que ele está, né, do repertório que ele já tem. Mas, poxa vida, quando eu tenho um adolescente, eu tenho que entender que o mecanismo de, olha lá, o que eu tenho que cativar, né, no adolescente, no pré-adolescente. Sensação de pertencer ao grupo. Meu Deus do céu, como isso é difícil, né? Eu tenho que ter ali um treinamento para gerenciamento de conflitos. Ou seja, o adolescente, pré-adolescente, nessa faixa etária, ele está muito social. Ele é uma criança que eu falo bem assim, que é do mundo já. Ele vai estar na escola. Então, eu fazendo programas de intervenção de gerenciamento de conflitos, que é um tipo de programa, que eu faço no meu consultório, na parte do análise do comportamento, que ele vai tendo maturidade para ele mesmo gerenciar os conflitos dele. Um não que a professora deu, um não que o amiguinho deu, certo? Outra mudança no ambiente. Ele vai conseguindo ter o autocontrole para que ele gerencie pequenos conflitos, certo? E não tenha comportamentos de luta e fuga, desorganização de comportamento. Então, quando eu falo dessa idade assim de pré-adolescente, os treinos de habilidades sociais ganham uma proporção muito grande, Kênia. Porque eu tenho uma diferenciação que eu vou precisar, então, apontar, jogar beijo, dar tchau, ou eu vou treinar esse gerenciamento de conflito, a inflexibilidade cognitiva, aquela resistência comportamental, certo? Eu vou treinar outras coisas que o pré-adolescente e adolescente tem de maneira mais importante, vamos dizer assim, certo? Sim. E quando não vem, mesmo com esses treinos todos, será que tem alguma comorbidade atrapalhando? Provavelmente, Kenny. Então a gente não pode esquecer do déficit intelectual, que é muito comum, né? Que dificulta muito, né, a aquisição de novos repertórios. Lembra, qualquer ser humano é capaz de aprender. Eu parto do princípio que qualquer ser humano adquire repertório. Porém, às vezes não é na velocidade que a gente gostaria de ter, certo? E às vezes eu preciso de um profissional qualificado que tenha esse estudo para
Se ele não está evoluindo, Kênia, troca procedimento. Se eu não está evoluindo, eu troco o procedimento. Eu não posso estar com o mesmo programa de intervenção anos sem trocar a metodologia de ensino, certo? Este é a minha maior dificuldade que eu vejo, porque se chegou um paciente para mim, dá um exemplo com epilepsia, não está dando certo, eu vou me virando para estudar o caso para eu trocar, para eu tentar diminuir o número de crises. Se eu recebo uma criança com intervenção, eu estou com uma criança 6 meses, 8 meses, e eu não estou vendo melhora, quer dizer que eu tenho que reformular meu programa de intervenção para que a criança adquira outra possibilidade de ter repertório, certo? Ou de criar novos repertórios. Então, quando a criança está ali e não aprende, médico, observar comorbidade, de olho com o terapeuta para mudança de protocolos de intervenção. Então, essas duas fases, Kenia, eu acho que é a base para eu não entrar naquele platô ou regressão, viu? Sim, a gente tem uma dificuldade muito grande no país, Thiago. Não sei aí onde você mora, mas eu aqui estou em São Paulo, Santos mais especificamente. Eu tô A um gente tem beijo uma para minha grande dificuldade. amiga. Eu acho que uma das, para mim, umas expert, uma grande, para mim, a maior analista do comportamento de autismo no Brasil, que a Paula, minha amiga, assim, ela tem uma vivência prática, científica. Paula Barcelos, eu acho que Eu eu não sou muito conheço. feliz. Eu sou muito feliz de ter essa troca de ensino ali, de agregar conhecimento científico. Eu falo isso para ela, mas eu cresci muito aprendendo análise do comportamento e a base do autismo ali com ela, viu? Tá Eu aqui. vou pedir o contato para você depois, então, porque assim, o que que acontece? A gente chega a um ponto, por exemplo, meu filho fez 13, né? Onde você vai buscar atendimento já não tem mais. Tipo assim, é até 12 anos. Então tá muito falho isso ainda aqui no país, né? A gente tem uma carência muito grande quando a criança chega na fase da adolescência, até com relação à escola também, porque você tem aquela ideia de que os pequenininhos, eles ainda não sabem do que se trata, então é melhor não falar. A maioria das escolas, né? Não, eles não veem diferença, deixa assim. Acontece que essas crianças vão crescendo, exatamente, lá no início elas não viam diferença, porque eram todas crianças, todas choravam, todas jogavam comida no chão, todas. Mas elas vão crescendo sem saber o que é o autismo. O autista vai entrando na adolescência, já não tem mais atendimento, não tem, doutor, não tem. Aqui em Santos, eu pelo menos desconheço de uma clínica que atenda a partir dos 13 anos, não tem. Então a gente chega num Dificílimo, ponto Quênia. Dificílimo. impossível, Que porque eu situação estou me que a gente está vivendo especializando, no né? Brasil. Que situação. Eu me especializei, eu estou atendendo meu filho, eu que estou fazendo as terapias dele com o apoio da Luciana Xavier, da doutora Débora Kerters, claro, né, que sozinha é impossível, mas a gente Duas sente muito excelentes, né? Duas pessoas formidáveis. maravilhoso, né? Aliás, nós todos estamos no mesmo livro, você também tá, né? Autismo ao longo da vida, né? Então Isso, somos todos do mesmo pacote, né? verdade. Mas é incrível, assim, essa falta que a gente sente, doutor, tudo isso que você fala, porque vamos supor, você sendo especialista, ok? Se o seu filho, vamos dizer que você é um cardiologista, o seu filho tem uma parada cardiorrespiratória, se você for fazer a cirurgia nele, você vai estar comprometido, porque o teu emocional está envolvido. Então a mãe, por mais que ela saiba, ela precisa, olha a doutora Débora aí, ela precisa desse apoio. Linda, não é? É muito, muito difícil. A mãe ela consegue atender 10, mas o dela é mais difícil até para separar essa relação mãe e filho, né? É. Aí, porque eu vou entrar num dado aqui, é que nesses últimos anos eu me, eh, me dei assim, o direito de estudar um pouquinho mais adolescente e adulto, né, que é o foco da minha dissertação de mestrado, treino de habilidades, habilidades para vidas, habilidades básicas de comportamento, habilidade de treinamento de treinamento para emprego, enfim, toda essa parte de adolescente e adulto. E a gente vê, Kênia, que a lacuna no Brasil e no mundo é imensa. É. É imensa. Eu vou fazer um dado só aqui para vocês terem noção, gente. Eu estou fechando agora meu estudo. Estava com a reunião agora, 5 horas da tarde, com a Nilza Micheleto, que é uma das grandes analistas do comportamento do Brasil, mestre, doutora pela PUC. Então, assim, a gente parte do princípio que joga na plataforma de busca de dados, né? Adolescente, adulto, espectro autista. A gente vai para, por exemplo, 11 mil artigos. Quando você pega análise do comportamento adolescente e adulto, treino de habilidade social cai para 2.000, certo? E a quantidade, a proporção de artigos científicos para criança é imensamente 10, 15, 20 vezes a mais do que adolescente e adulto.
O mundo todo está engatinhando e essas crianças estão crescendo. A mesma proporção, pessoal, que eu tenho aqui de crianças, que todo mundo vê criança, autista é criança. Tem de adolescente e tem de adulto, tá? Onde que estão esses adolescentes? Onde que estão essa galerona lá de 18, 20, 22 anos, 30 anos? Cadê? Sofrendo. Sofrendo, Sofrendo né? dentro de casa, sem intervenção nenhuma, várias comorbidades, com diagnósticos Não trocados. é só caso grande, não, né? É casos graves Não, não, mesmo. não, não. Eu estou falando do nível 1 de suporte, Kenny, então eu estou falando do autofuncionamento, com diagnósticos de ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, que na verdade é um transtorno espectro autista não diagnosticado ou mal diagnosticado, certo? Eu estou falando aqui Sim. de bases. Quando eu pego criança, menina aqui, né, que é a parte do masking, do mascaramento da menina, quando eu pego criança, meninas aqui, adolescentes, sofrendo bullying, enfim, certo? O self-cutting, que é o se cortando, enfim, com um sofrimento imenso na escola, com desistências escolares, com depressão, com ansiedade, que você vai ver o padrão de comportamento é lá atrás, desde os 3 anos de idade, com repertório restrito. E que está com o diagnóstico da comorbidade. Olha lá que interessante. Está com o diagnóstico da comorbidade, só que está mascarando o TEA de base, certo? Mas isso acontece muito, não é muitos em meninas também não, em meninos também, tá, gente? Meninos também tem o masking também, tá? Muito menino, né? Muito adulto no masking, certo? Muito adultos. Hoje eu pego engenheiros, professores de faculdades, tudo com o transtorno espectro autista, certo? E tudo que sofreram e sofrem hoje na parte, sofreram na adolescência, sofreram na parte do casamento, estão sofrendo na parte de Tiago, por favor, Tiago, eu estou tendo dificuldade de ter a parte lúdica de brincar com meu filho. Como que eu tenho que me esforçar para eu sentar no chão e desenvolver uma historinha com meu filho que eu não tive esse repertório. E eu não quero que o meu filho tenha essa... Eles falam até essa frieza, mas eu falo que eu troco, não é a frieza, é a dificuldade realmente desse ir e vir, dessas nuances de demonstrar o sentimento. Né? Eu sempre falo, para com isso, que autismo demonstra sentimento. Demonstre tem sim, são formas diferentes de eu conseguir Demonstrou demais. exacerbar, colocar para fora, entender, compreender, ter empatia, certo? Mas não que não sofra, não que sinta dor e tudo. Pelo contrário, certo? O organismo fisiológico é, sabe, fisiológico normal ali, né? Como qualquer outro ser humano. Porém, eu estou falando de dificuldades de eu expressar como é que eu sinto a dor, como é que eu sinto a angústia, como é que eu sinto o medo, certo? E as habilidades sociais também, porque tem os que são hipersocializados, né? O caso do meu filho, impossível falar de autismo e não falar do meu filho, que é o que eu vivo aqui, né? A hipersocialização também é um problema, porque ele não ter a noção de com quem que ele pode falar, quem está receptivo para essa fala dele, quem não está. Ele não diferencia um bebê de um adolescente. Eu, Ele fala igual com todo mundo. Então, assim, também traz um prejuízo muito grande, né? e o que você está falando, Kenia, lá, onde que bate ali na tecla, que talvez a preocupação de vocês agora aqui, de todos os pais e mães, com talvez um adolescente, um pré-adolescente, que graças a Deus já atingiu um verbal, que já consegue expressar seu sentimento e tudo. Mas é a capacidade da maturidade de vida, né? Olha que interessante que a gente vai colocar aqui. A gente tem que também ter noção da malícia do mundo, né? Quem dera se o mundo fosse só bonzinho com a gente. Ele vai encarar uma sociedade cheio de dificuldades, cheio de pessoas boas, infelizmente pessoas ruins. E eu vou ter que começar a bailar, a sambar, a ter a maleabilidade de ter ali, falar assim, opa, essa pessoa eu me afasto, essa pessoa eu gosto para minha vida. Eu vou ter uma maturidade aqui para ter uma noção de perigo, né? Então, esses nuances da complexidade das habilidades sociais é que eu também mais me preocupo nos pré-adolescentes, adolescentes e nos adultos, né? Com um alto funcionamento, porque a maturidade de vida, quando eu faço o pareamento, a gente vê que está aquém, certo? Sim, Por sim. isso que eu Deixa falo, eu... Desculpa, não é fala. só falar como que eu vou fazer para a gente então aumentar marcos de maturidade, visão de mundo, tudo. Poxa, eu sempre falo que eu não consigo, Kênia. Isso aí é mais meu modo de conduzir. Esporte. Esporte é um método que eu tenho lá. Autocontrole, eu vou gerar ali, né? Muitas vezes gerenciamento de conflitos e que eu vou socializar. Então é muito bacana eu ter os amiguinhos da escola, mas é bacana eu tenho outras variáveis, outros amiguinhos também para eu
ter essa noção. É complicado. Eu aqui agora representando as mães, tá? A criança já tem dificuldade motora, a criança já tem dificuldade cognitiva e intelectual muitas vezes, obrigada. E de repente você coloca no local onde as outras crianças também não estão muito interessadas, e aí essa criança acaba mais correndo atrás da bola, vamos supor, no futebol, né? Ou não aguentando uma corrida. Elas criam, eu conheço muitas crianças e adolescentes que criam uma resistência. Eu não quero. Eu não Aí quero, que mas não é eu não quero de não fazer, eu não quero de, poxa, eu não consigo, então eu não vou tentar. O que que a gente faz? excelente dica, Kenny, excelente. Nossa, pergunta excelente. Eu adoro responder aqui. Lembra que não adianta eu colocar, talvez, o meu filho inicialmente, que está lá num grupo de futebol. Pensa isso comigo, pai e mãe, Kenny, aqui. Não adianta eu colocar também numa turminha que vai estar lá do karatê, que vai ter 5, 6, já fazendo as habilidades para o karatê, com o professor único. Não tire ele do esporte, converse com o professor, tenha mais ou menos 2, 3 meses um treino mais específico para ele, certo? Converse com o professor de educação física, do futebol, ou do karatê, enfim, estou dando um exemplo, certo? Para fazer uma desensibilização, ou seja, para ele começar, vamos dar um exemplo do futebol, vou pegar um exemplo aqui. O meu amigo, ele não sabe chutar a bola ainda, ele não sabe que o amiguinho de amarelo é o time dele, ele não sabe dominar a bola, ele não sabe chutar pro gol. Deixa ele treinar antes de colocar ele na turminha para jogar futebol, para ele dominar a bola, para ele chutar pro gol, certo? Para ele adquirir alguma habilidade antes, para que quando ele chegue lá, agora pareamento com 2, com 3, e chegar no campo, ele tenha mais repertório. Então olha como é que o treino antes é muito bom. Não tire ele do esporte só porque ele não gostou. Porque falta um treino de eu desensibilizar ele, ou seja, para ele aprender um pouquinho do esporte primeiro, para quando ele for para o grupo, ele tá mais com maior repertório para jogar. Então, por exemplo, Na eu falo verdade, isso é a no nossa exemplo, luta, né? sei lá, do meu afilhado. Vou dar um exemplo aqui, da minha irmã aqui, do Arthur, meu afilhado aqui. Então, eu tô correndo lá, o Arthur tava jogando bola, tá, tal. Então você vê todo mundo correndo de um lado, o Arthur tá pro outro, certo? Não teve habilidade ainda, não treinou. Não tira ele do futebol ainda. Professor, vem cá, vamos treinar um pouquinho? Pai, mãe, treine um pouquinho futebol em casa, certo? Vamos treinar um pouquinho do chute, vamos treinar um pouquinho de tudo, para ele começar a gostar, adquirir repertório, para depois ele devagarzinho, quando colocar lá no time, ele já tem alguns chutes, sabe chutar pro gol, sabe pegar a bola, aí ele vai começar a gostar mais do futebol, porque eu desensibilizei, eu treinei ele um pouquinho antes, certo? Por isso a luta de ter sempre um acompanhante com essa criança autista, porque no momento que você tem um professor para dar aula para 30 e você até treinou essa criança, tá, vamos lá, o sobrinho do Thiago, vamos treinar então chute a gol, vamos treinar habilidade. No momento que essa criança fica sozinha com a turma, naturalmente existe uma intolerância, porque os caras querem jogo. Eles não querem perder tempo com o autista que tá, tô sendo bem honesta agora, tá? Falando de realidade mesmo. É Eles não realidade, querem perder tempo com o autista que tá lá correndo atrás da bola. Então, a gente tem que ter treinamento também para esses profissionais fazerem meio de campo entre a criança e as demais crianças. Isso é fundamental, que eu sempre digo assim, que o profissional de apoio, ele é como uma vareta para o cego. Ele está guiando o caminho, ele está interpretando o que está acontecendo em volta e está ajudando. Então, eu sinto muita resistência nesses locais de treinamento. O meu filho já tentou fazer vários tipos de aula, não só meu filho, falando assim de geral mesmo, né? Até a Regina colocou ali, né? Muitos profissionais não seguem essa ideia, eles não pegam essa ideia. Por isso que a gente vê tanto caso. Doutor, é toda semana. Você acompanha, né? Toda semana a gente tem uma denúncia. Eu não aguento mais. A gente criou a liderança lá das pessoas com deficiência porque vamos trabalhar só com denúncias no Senado. Porque criação de leis e tudo justamente por essa falta de habilidade, entendeu? O Kenny, tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Chama Tecnologias de Skinner. Se não me engano, 71, 73. Ele tem ali, se você coloca chama Tecnologias de Ensino. Como que lá atrás, falando de anos e anos dos Estados Unidos, como é que tinha a dificuldade da pedagogia de manejar comportamentos disruptivos da criança autista dentro da escola. Como que é difícil o professor, ele trabalha sempre com métodos punitivos, ou suspensão, ou a gente foi evoluindo na nossa parte pedagógica
e só foi trocando os métodos de punição. Antes era a palmatória, daqui a pouco eu olhava no milho, daqui a pouco eu vou Verdade. suspender, daqui a pouco eu vou dar uma suspensão de 5 dias, e daqui a pouco eu vou mandar fazer trabalho. É só punição, certo? E punição não agrega comportamento novo. A criança não Afasta. sai de uma punição e não agrega novo repertório porque não foi ensinado, você apenas puniu. Por isso que se o professor trabalhasse com reforço positivo através do elogio e colocasse em extinção comportamentos que, ou não ligasse para comportamentos, por exemplo, problema, e tivesse uma orientação comportamental na escola, a gente teria outro nível de educação especial, certo? Então, eu acho que a educação especial, na minha visão, ela precisa aprender manejo comportamental, porque senão a gente vai remar, remar, remar e morrer na praia. Eu acho É que tudo todo muito novo, né? o psicólogo, a mãe, o neurologista, o psiquiatra, a gente vai ter que começar a cativar mais, aprender mais análise do comportamento, certo? Aprender mais habilidade social, aprender mais tudo para a gente poder levar não só a terapia medicamentosa, que não é a base do autismo, é mais analisar o comportamento, ver por que ele está funcionando assim e conseguir melhorar esse comportamento, certo? Então, Boa. eu acho que é o principal. Agora, olha que interessante, que eu posso estender um pouquinho aqui, para falar uns dados aqui. Fica à vontade, por favor. Agora eu vou entrar um pouquinho, de falou do adolescente, falei da criança, eu vou entrar na fase adulta agora. Só para você falar que Hawkes, um artigo aqui que eu li essa semana aqui, eu só vou falar de 2009, então eu estou falando aqui de 12, 13 anos atrás. 13. 13 anos atrás. Esse eu sei que meu filho nasceu em 2009. Então, a cada ano, falando 2000 então, 2009, 2010, 50 mil autistas adolescentes terminam o ensino médio nos Estados Unidos. Então, isso é um dado americano, a gente não tem isso no Brasil. Mas vamos colocar esse dado agora. Vamos colocar 50, 60, 70 mil. Vamos colocar 50 mil. Então, eu estou enfrentando agora nesses adolescentes, certo? Estou falando de alto funcionamento. Estou falando com nível de intervenção baixo. Ou menor do que o 2 e 3, certo? Crianças que eu tô, adolescentes que eu estou falando que tem um nível intelectual de QI acima de 70, certo? Ou QIs até maiores de 100, 120. Vocais, né? Verbais que eu falo, vocais, certo? Desses, apenas 54%, certo? Dos altos desempenho é que tem uma vida, desculpa, que estão morando ainda na casa de pai e mãe. Eles não têm ainda independência. Agora, você vai ficar mais alarmada com isso. Destes adultos agora de alto funcionamento, apenas 12% moram sozinhos e conseguem ter uma vida independente. Olha, isso eu tô falando dos Estados Unidos, tá, gente? Você imagina no Brasil a dificuldade de ser um autista adulto independente, tá bom? Que tem uma vida sem nenhum suporte, consegue gerir sua casa com independência. Agora, desses 12% que estão empregados, certo? Esses empregos são empregos, muitas vezes, que são meio períodos ou não totalmente remunerados. E a manutenção desses empregos são muito difíceis. Eles conseguem um emprego, mas não tem ninguém para ter esse treinamento de habilidades sociais, eles acabam perdendo o emprego ou indo para subempregos, certo? Mesmo os autistas de alto funcionamento. Então, como que a gente vai fazer, Kênia, para a gente desbravar esse nível do autismo a nível 2 e nível 3 e também o autismo nível 1 de suporte, o alto funcionamento, certo? Ou com o QI adequado, que está no ensino médio, que está passando para a faculdade. Eu preciso, Kênia, que eu tenha agora terapeutas que estudem mais treinamento para a vida, iniciação no emprego, acompanhe esse adolescente, esse adulto no primeiro emprego, tenha um treino de habilidade social com a equipe para ele se fixar no emprego, certo? Treine habilidade social, né? Treine toda essa parte, que eu falo bem assim, de programas de intervenção para habilidades sociais, porque é isso que o adolescente e o adulto precisa.
certo? Mas nada disso vai funcionar se o outro lado também não estruturar uma adaptação adequada para receber essas pessoas Por nas isso escolas e nas empresas. que o terapeuta que assume um paciente adulto, que o paciente então entrou numa grande empresa, entrou no escritório, certo? Que também vá ao local, faça o treinamento, explique ali, tenha um treinamento, um repertório E antes. o outro lado precisa aceitar também, porque não é isso. Eu estou falando aqui de realidade, né? Da vida dia a dia, né? As empresas, por mais que o autista, no caso, se prepare. Eu acabei virando empresária, sendo bem sincera, porque cansa. Você faz todo, você faz tudo, 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 tudo. Você chega lá, você não tem um mínimo de adaptação. Você não tem um ambiente tanto físico de estimulação sensorial adequada, como você não tem adaptação, enfim, de nada, nem de reuniões, nem de entrega de trabalho, de nada. Então, assim, eu vejo muito, sabe, Tiago, isso que você falou, esses dados estatísticos, eles vão, eu acredito que muito além, porque desses dados todos que você passou, 12%, né, que adquirem a independência, é isso, né? Viver Todos os outros, independente. todos os que não estão nessa estatística, muitas vezes, e não me levem a mal o que eu vou falar, porque é pesado, mas é real, muitos não estão nessa estatística, estão nas ruas, estão nas drogas, estão sofrendo abusos de todos os tipos. Por quê? Porque são vulneráveis, porque tem o intelectual, o corpo, a fala, às vezes até o autocuidado, mas não tem a troca adequada e acaba sendo vítima por não ter noção. Então, isso é muito grave. A gente vê muita pessoa assim inadequada, e aí entrando também na parte do adulto, né? O autista, no caso assim, tudo é muito intenso. Tudo que é gostoso, a gente quer mais. Por exemplo, girar uma coisinha que dá ali, você fica girando, bem ou mal, todas essas informações desconexas fazem um contexto, e é por isso que se gosta tanto de coisa que gira, né? Acaba tudo fazendo um sentido. Então, se isso me dá prazer, eu vou querer muito disso. Se eu não tiver o treino certo, eu vou entrar naquilo até perder o contato com o restante do mundo. Isso vale para alimentos, isso vale para drogas, isso vale para bebidas. Então, tudo isso a gente tem que sempre que lembrar para as famílias ficarem atentas, porque uma coisa é você ter um vício numa tampinha de pote. Outra coisa é você chegar na adolescência e experimentar uma maconha e vai se viciar naquilo. Então, é isso que eu queria colocar, né? Verdade. E eu quero falar uma coisa muito interessante. Agora, eu vou também fazer uma defensoria aqui. Por exemplo, se eu pego a parte acadêmica, né, de formação do pedagogo, do professor que está formando, certo? Tudo, também é falha. O professor também enfrenta uma dificuldade porque na graduação dele não teve formação de educação especial, ou a grade de educação especial é mínima. E eu vou falar uma coisa para você, muitas vezes a neurologia infantil forma sem estar uma base grande de autismo, tá bom? Olha, Sim. olha, olha, olha como é que vai. Às vezes um médico hoje, talvez, pode estar passando sem ter a visão do autismo, certo? Na faculdade de medicina. Então a formação de base, né, de toda a parte estrutural, seja da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia, da medicina e tudo, também falha. E também falha da pedagogia. Então olha só como o sistema é tão complexo que falta ali o professor ter a base também científica de estudo do manejo, né, daquele paciente. Mas vai aí que vai para mim, talvez eu possa falar para você, posso falar para os meus irmãos, posso falar para os terapeutas e tudo. Poxa, se a gente tem um paciente que precisa tanto da gente, a gente vai ter que estudar, é sentar e estudar. Estudar não é fácil, estudar é difícil, gente. Ou como que é difícil a gente parar a nossa vida hoje para sentar na cadeira e estudar. E a gente precisa de sentar para estudar, para levar o máximo para o nosso paciente. Então, o professor estuda, médico estuda, psicólogo estuda, mãe também estuda, porque isso é agregador hoje num país tão difícil para a gente. Empresas também, né, Tiago? Porque se você for ver
o ponto que está indo, assim, a quantidade... Hoje, o estudo mais recente nos Estados Unidos é a cada 30 nascidos, um é autista. As empresas estão perdendo muito. Eu tenho colegas com capacidades absurdas, com competência acima da média, que não estão no mercado de trabalho porque as empresas têm medo, elas têm receio, né? Então, se as empresas também se adequarem, elas também vão ganhar uma mão de obra que vai trazer muito benefício para eles também, né? É verdade. Eu falo bem assim, eu tenho um exemplo aqui, isso pode ser um exemplo até bobo e tudo assim. A gente hoje faz uma calçada cidadã, né? Para uma pessoa com dificuldade motora passar, então a gente adapta a calçada todinha para uma, duas, três, 10 pessoas passarem enquanto 1000 passam. Mas aquela calçada adaptada, ela é melhor ao tal ponto que tem uma qualidade de vida para os 1000 que passam andando. Então, se uma empresa, se uma escola quer ser nível A, não adianta a escola não ser adaptada, não adianta a escola não fazer um plano de educação individualizada, não adianta ter uma equipe pedagógica que entenda de comportamento, porque a sua escola nunca vai ser nível A. Porque uma escola que não é inclusiva, é uma escola que é retrógrada, é uma escola que está ali jogando contra o tempo. Não adianta você, dono de escola, achando que sua escola é nível A, se você não tem um mínimo de adaptação para os seus pacientes, seja TDAH, seja autismo, certo? É isso que eu bato na tecla, porque eu já estou assim, né, no limite já com as escolas que não estão adaptando, que fazem bullying, que enfim, que é o bullying velado, né, treinam bullying só em fevereiro, o bullying tem que ser treinado mensalmente para a turma, certo? Para evitar ali o preconceito, não é só ter uma palestra no início do ano de bullying e esquecer, não é verdade? Então, assim, eu falo Dia a bem assim, dia. quando a gente passa nessa calçada adaptada, tá certo? A calçada fica muito melhor até para quem não precisa da adaptação. Então, se eu tenho uma escola que Exatamente. adapta o currículo para um, você pode ter certeza que todos ganham, a sociedade, a educação moral, todo mundo vai ganhando. E a escola que está brigando contra o tempo hoje, sinceramente, eu sempre corro para a parte judicial, porque isso é lei. Eu tento orientar os pais porque é lei. Quanto mais a gente coloca na lei isso, mais a gente tem que exercer os direitos de quem não está conseguindo falar pela gente, certo? Então eu brigo mesmo para que os meus pacientes recebam a qualidade e o que é previsto em lei. Tomara A que essa escola do briga nossa Guilherme, agora... a escola do Guilherme te dando os parabéns aí. Beijo, Colégio Gratitude, mandando Que um legal. abraço para você Tomara aí. que, obrigado. Tomara que a escola hoje a gente brigue tanto, porque agora eu tô com paciente na faculdade, né, Kenny? Agora eu tô com Não, a direito, escola, odonto, ela agora eu tô antecede com... a empresa, né, Thiago? Ela Eu antecede o que vem da empresa, né? Porque amanhã depois esse aluno vai estar trabalhando também, vai estar você imagina, produzindo para o país, né? eu tô com adaptação de escola. Agora a minha luta também é com faculdade. Agora a minha luta é com faculdade. É professor universitário, né? Coordenador de curso de medicina, de odonto, de direito, de administração, de fotografia, também ter essa visão inclusiva, certo? Porque não é o costume do Brasil, ensino médio, ensino fundamental 2 nem faculdade ter inclusão. Inclusão a gente está Sim. vendo lá atrás. Se a inclusão lá atrás com um paciente de 4, 5, 6 anos de idade difícil, você imagina a minha luta da gente para a faculdade, para ensino médio, para desbravar esse mundão. Tomara que a nossa luta agora surja benefícios daqui a uns 5 anos, viu? Então, a gente vive isso diariamente, né, Thiago? A nossa vida é isso. Mas, assim, eu presto consultoria para empresas de grande porte. E essas empresas, elas começam a me ouvir e eu fico assustada, porque o desconhecimento ainda é imenso. Eu fico assustada porque a minha vida é isso. Muitas vezes eu falo pro meu marido, eu não vou fazer tal vídeo. Eu digo, não, faz, para você é muito óbvio, para a maioria das pessoas não é. Então, é um caminho que a gente ainda tem muito para percorrer, né? As leis existem, mas elas não funcionam enquanto a gente não tem o elemento humano ali preparado para fazer a coisa funcionar, né? E assim, eu também tenho um quê de preocupação, né? Assim, hoje, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, e você vê isso muito na prática também, todo mundo fala de autismo, todo mundo quer fazer uma forma diferente, tratar de forma diferente, então tem tratamentos não cientificamente comprovados, aquela confusão que arrumam aqui, e então todo mundo tá pitaco, todo mundo fala e tudo, a mãe fica perdida, tá certo e tudo,
Mas cuidado, gente, autismo ele é complexo, tem que sentar e estudar o autismo, né? Eu preciso de ter um mínimo ali de horas de estudo de dedicação para reconhecer, para eu levar o melhor para o meu paciente. Eu não posso estar fazendo o mesmo no mesmo, não posso estar levando, né, o mais um, eu tenho que contribuir. Eu falo bem assim, que se eu sei manejar comportamento de uma criança com transtorno do espectro autista, eu consigo manejar déficit de atenção, consigo manejar o postura desafiador, eu consigo manejar a síndrome de Down, eu consigo o leque de outros transtornos, eu consigo muitas vezes também ter uma abordagem. Então, quem estuda para autismo, estuda para todos os outros transtornos, certo? Por isso que hoje, até porque não é um transtorno único, isolado, ele tem várias comorbidades, voltando na nossa fala anterior, né? Mas tem que estudar, gente, tem que estudar. Não é fácil sentar, a gente está cansado, a gente chega de noite, mas tem que estar estudando para a gente levar o melhor para o nosso paciente. E você tem muito as bases, né? Mas é como diz a Fátima, né? Fátima Dequante. Essa altura ela já deve até ter saído, mas ela estava aqui antes. Que o que ela fala assim, né? Não existe certo e errado. Existe o que dá certo e o que dá errado, porque o Verdade. autismo é uma coisa muito individual. Mas no momento que você trata uma criança, que você tem uma base de que com um determinado funcionamento tem chance X% de dar certo, de acordo com a tua conduta, você já consegue passar adiante. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não Verdade. existe um modelo, não existe uma fórmula, mas existem bases que a gente adapta e que funcionam, né, Tiago? Que trazem mais qualidade de vida, né? Eu falo bem assim, né? Inclusive, eu vejo assim, poxa, mas agora o autismo tem um símbolo do elo, mas às vezes outros foram um quebra-cabeça, mas eu vou juntar os dois, é sempre uma complexidade de organismos que são diferentes, né? A pluralidade do organismo é muito maior no espectro autista, que vai fazer com que a gente entenda cada paciente como único e tende a programar para cada um de forma diferente. E se a gente for tentar colocar todos no mesmo bolo, vai dar zebra, vai dar errado. Vai dar errado. É verdade. Tiago, olha só, a gente já está aqui há um tempão, mas eu ainda tenho umas perguntas para fazer para você. Eu Tá? ficaria a semana inteira conversando, mas eu queria que você falasse para as pessoas, porque muita linguagem que a gente utiliza aqui não é comum para a maioria das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse diagnóstico tardio, da forma profissional que você tem de médico, né? O que que é o diagnóstico tardio? E qual é o impacto que esse diagnóstico tardio vem trazendo para a inclusão social como um todo, não só na escola, mas na vida, no mercado, na padaria, na viagem de avião? Como que está sendo isso? Tanta gente sem diagnóstico, né? O que que é o diagnóstico tardio e qual é o impacto que está É, trazendo? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, hoje a gente fala do precoce, poxa, precoce 3 anos de idade, mas eu falo de diagnóstico precoce mesmo, a gente tentar diagnosticar antes de 18 meses, ou seja, antes de 1 ano e meio. Aí o diagnóstico é mais precoce mesmo, que eu pego uma fase, um nível de neuroplasticidade, ou seja, de cérebro em desenvolvimento maior, certo? Lembra que com 3 anos a criança tem que estar na fase do porquê. Por quê? Que isso, mamãe? Para que isso? Poxa, diagnóstico precoce. Se eu começar a fazer o diagnóstico, então, com 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, poxa, eu ganho uma janela de estímulo muito maior, né? Então, quando eu falo de diagnóstico tardio, um diagnóstico acima de 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu já perdi essa fase todinha de estímulo, certo? Muitas vezes eu empurro o diagnóstico tardio para a adolescência, onde eu automaticamente eu posso estar mascarando o autismo frente a outros diagnósticos. Eu posso estar falando, por exemplo, de mutismo seletivo, eu posso estar falando aqui de déficit de atenção e hiperatividade, né? Com um atraso de fala que não tem nada a ver com TDAH que socializa pouco, que tem uma dificuldade, uma restrição comportamental, mas está até hoje com 12 anos, igual eu peguei semana passada, uma repetição, só gosta de diagnóstico de TDAH, mas só gosta de ler da Peppa, 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 Peppa. Depois mudou, viu? Aí foi pra Batman, 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 Batman. Se trocar lá atrás, brigava, saía ali, fazia aquela tempestade no copo d'água, aquelas birras, né? Uma dificuldade de relacionamento, do partilhar, saber ganhar, dividir, perder, uma resistência em trocas de turno, uma imaturidade. E, poxa, tá com um diagnóstico de 10 anos com TDAH, 12 anos com TDAH, não é um TDAH, mãe, né? E mãe é fogo. Mãe sabe, meu filho não tem só TDAH, tem uma imaturidade maior, né? Desatenção, eu vou ver na escola, pode ter imaturidade? Pode.
mas também não tem esse padrão restrito e repetitivo de atividades e interesses como o TEA, certo? E olha quanto tempo essa mãe está sofrendo, a criança está sofrendo, certo? Porque teve um diagnóstico tardio. E aí entra na adolescência com diagnósticos de TDAH, ansiedade, depressão, certo? A esquizofrenia, bipolaridade, certo? Menino Borderline. borderline, adulto, né, com diagnóstico de borderline, muito comum isso, depressão, ansiedade em adulto, e que às vezes a gente vê isso que isso gera? Um sofrimento psicológico tão grande, gente. Uma adolescência, uma pré-adolescência com tanto sofrimento de se pertencer ao grupo que não tem, certo? Entra muitas vezes, quando eu vejo a parte de criança, adolescente em situação de risco, como no mundo da droga, no mundo da violência, porque são pacientes mais suscetíveis, tá certo? A, Que a gente falou antes, né? ao pessoal, eu tenho na minha parte, né? Pacientes que estão Complicado. mexendo já com ilícitos, porque são alvos fáceis do manejo, certo? Olha que Sim, triste. é muito E comum. coração, eu sempre falei até com uma vez, eu mandei uma mensagem para o Marcos Mion assim, falando, né? O mundo não está preparado para um coração tão puro e imaturo, certo? Frente a essa malícia dos adolescentes e do adulto hoje, certo? Então são muito Beijo mais. pro Mion falando isso. Assim, o mundo não está preparado. Então são pacientes que são muitas vezes usados, utilizados para fins ilícitos ali, né? E olha, muitas vezes eu pego e estão retidos, viu? Às vezes eu tenho que chegar lá e falar assim, não, eu tenho diagnóstico de autismo, é imaturidade isso, já está lá retido na polícia, certo? Em comunidades mais carentes e tudo. Então, olha a situação que eu vejo, que é o sofrimento psicológico, o sofrimento que é as dificuldades como desistência escolar, reprovações, repetições, baixa autoestima, entra na adolescência, não na fase adulta, não consegue pertencer ao grupo, e aí fazer uma parênteses aqui. O mundo virtual entra como uma catástrofe nesses pacientes que ficam viciados, certo? E aí os vícios hoje, né, aquele mecanismo de recompensa de dopamina desse vício de telefone, vício de internet, pais sofredores, porque a criança já não quer ir para a escola, porque sofre bullying, já não aprende direito, já não sabe que está defasado o aprendizado, ficam no telefone no celular o dia todo, aí tem a iniciação sexual de maneira errada, certo? Então desperta a sexualidade numa Bola de neve. idade. Olha o sofrimento dessa família, mas antes da família eu vejo o sofrimento da pessoa que não recebeu o diagnóstico precoce, que a mãe não foi orientada, a mãe obviamente é crua, ela não tem que saber de tudo, né? E o sofrimento dessa criança, como que eu poderia ter um adolescente muito mais funcional, com menos comorbidades, um adulto que podia ter dificuldades? Claro que podia ter dificuldades, quem não tem dificuldade, certo? Mas muito mais funcional, certo? Muito mais feliz, com menos sofrimento nessa adolescência, com mais oportunidades na vida adulta, certo? Então, é uma bola de neve que se eu passar ali, eu vejo que famílias hoje com 10, 12 anos sofrendo com um adolescente já num vício de telefone celular. E aí o que eu vejo, vocês veem na televisão, é o que eu vejo no meu consultório, né? Aí vai Sim. lá, quebra a casa, certo? Pérfuro cortantes em situações de risco, faca, certo? Quebra copo, corta o pé, dá murro no vidro, quebra, se corta, certo? São situações delicadas onde ele se bota em situação de perigo e se bota os pais em situação de perigo pela imaturidade. Então, olha a consequência, como é que é um diagnóstico tardio do nível 2 e 3. E falando do nível 1, suporte, dessa parte ali por exemplo, de um desempenho intelectual adequado ali, também sofre por o bullying, pela depressão, pela ansiedade. Nem vou falar também, mas já falando de tentativa de suicídio, com suicídio, certo? Efetivação, porque uma coisa é eu estar aqui falando com o meu paciente, o paciente amanhã alertou. Ó, Thiago, os pensamentos têm negativos, viu? Tem pensamentos de atentar contra a própria vida. Opa, alerta, não passa nenhum dia, né? Atentou para suicídio, trata, pelo amor de Deus, não postergue, certo? É risco.
Então é urgência, é emergência agora, entendeu? Por quê? Porque não se sente adequado ao grupo, não se sente motivado, a autoestima lá no pé, a autoconfiança não existe, certo? Desistências escolares, muito tempo em tablet. Olha, eu posso estar falando até amanhã aqui, talvez repetitivo, mas é assim, são muitas dificuldades, né, Kênia? Eu acho assim, Thiago, que é meio que quase como uma granada solta no meio do nada, assim, que você, quando você explode o autismo sem o diagnóstico, sem o tratamento, sem o apoio da sociedade, o autista sofre primeiramente, porque essas consequências vão para a vida, elas são traumáticas e você nunca mais esquece, mas também sofre a família, sofrem os avós, sofrem os colegas, sofrem porque uma criança descompensada num ambiente escolar, num ambiente de trabalho, seja onde for, ela gera um impacto social muito grande. Então, o prejuízo é de todos, e eu falo sempre assim, do olhar humano. Muitas vezes a criança autista está apresentando determinado comportamento, mas muitas vezes uma criança neurotípica que está sofrendo um abuso dentro de casa, ela pode ser mais problemática, entre aspas, no ambiente escolar do que o próprio autista que está sendo muitas vezes bem cuidado. Então, é o que eu digo, esse olhar humano. Esses dias eu ouvi uma fala de um profissional da polícia do atentado que teve numa escola. E o cara falou assim, um menino de 16 anos lá, que matou várias pessoas, né? E o inspetor lá falando assim, olha, nós investigamos, nós fomos a fundo, e nós primeiro vimos se não era uma situação de vaga para criança especial. Porque se fosse para criança especial, já teria uma explicação. Eu fiquei doida quando eu ouvi aquilo. Como assim? Como assim? Teria uma. Quer dizer, então, que a criança especial ela tem maior chance. Eu fiquei abismada com essa fala de um profissional na televisão, Thiago. Assim, ó, é desesperador. Se a gente começar a falar aqui, a gente não para mais, porque é assustadora a falta de Assustador, informação. Né? assustador. E por isso que eu falo bem assim, Toquinho. Aí eu falo muito da análise do comportamento, né? Que é o que eu estudo ultimamente aqui e tudo, mas é uma coisa que vocês vão fazer sentido. Olha só, gente, só a conscientização não gera também comportamento de mudança de atitude. Vamos pensar aqui, eu tenho programas e programas para parar de fumar, programas e programas para colocar o cinto, programas e programas para negócio. Só isso não gera comportamento. Eu tenho que começar a ter atitudes. Então eu tenho que começar a treinar, explicar ao pai, fazer palestras, explicar, atender paciente para a gente mudar comportamento, certo? Porque isso é que vai mudar comportamento, é a atitude, é a prática. Então a gente tem que conscientizar, sim, mas a gente também tem que levar a atitude. Prática. A fazer, colocar a mão na massa, certo? Kênia, a desinformação é tão grande que muitas vezes o mal informado atrapalha mais do que tudo, viu? É verdade. Hoje eu me pergunto assim, Kênia, olha a pergunta que eu não consigo sair dessa pergunta. Vou jogar até para o pessoal que está estudando a gente. Gente do céu. Kênia, me responde. É melhor a escola sem AT ou uma escola que tem uma AT que maneja comportamento e reforça o comportamento errado? Sem a ter. Sem pensar, já digo, sem a ter. Olha a situação que eu vejo. Sem AT, certo? Ou com AT, bonitinho nas horas, mas que acaba reforçando o comportamento errado. Passei Gente, por isso esse ano, Thiago, não com é meu filho. difícil, Foi não é traumático. difícil, não é difícil. O que eu tenho que fazer? A gente vai ter que brigar por leis em tudo, que não é só conscientizar que tem a TAT, é brigar por leis que façam a prefeitura, o município, o estado, a ter contratação de professor especializado, certo? Para ter um pedagogo especializado que vai fazer esse plano. É Tá na essa lei, parte né? que tem que ter, né? Sim, que tá na lei, só não é cumprida, né? Essa é a Exatamente. luta, porque a Berenice dormiu lá na frente, né? Lá, em Brasília, dormiu quantas vezes lá na porta para conseguir fazer a lei. Foi sancionada em 2012, nós estamos em 2023. Ainda hoje a gente vê, desculpa, não, mas o que que seria o profissional especializado? O profissional com faculdade? Não, o profissional que tem uma formação voltada na área do autismo. Gente, isso resolve, né? Porque você evita muitos problemas. Então, sim, é uma luta. A AT que está reforçando o comportamento negativo, ela faz, inclusive o autismo,
se tornar regressivo, porque habilidades que já tinham ganhado, eles vão perdendo, né? Isso aconteceu com meu filho. Então é muito triste, é lamentável isso, mas assim, que bom, né, que a gente já pelo menos está tendo essa conscientização maior. Eu quero que você fale um pouco, antes da gente terminar, da Casa Ability, que você Ah, criou. Eu queria muito que você falasse disso, porque eu tô encantada com aquilo, sério. Eu tô olha, assim, é um louca pra mostrar pro sonho. mundo. Eu tenho mais parceiros que é a Paula Barcelos, a Carolina Portugal, um grande psicólogo que a gente está trazendo para a equipe, que é o Marcelo Zanotti, que a gente está trazendo aqui para montar essa casa. Essa casa era um sonho da gente de ver que eu precisava dar. A palavra que eu achei aqui é dignidade. É dignidade, porque a gente tem que ver que a gente vê terra, mas são pessoas que precisam treinar dignidade, o mínimo de respeito pela sociedade, de um adulto com 20 anos, 25 anos está usando fralda, ainda que não foi treinado o manejo do vaso. E o profissional agora não está conseguindo treinar porque já é fortão, já tem mais de 100 quilos e tudo, mas está com fralda ainda, certo? Então, esse sonho da Casa Billet, que é uma casa que a gente chama de treinamento para a vida, é que eu vou ter uma casa estruturada. É difícil ter no Brasil isso. Eu sei que a gente pode levar isso para mais, mas que vai ter quarto, guarda-roupa, cama, fogão micro-ondas, máquina de lavar, talher, copo, prato, tudo adaptado, sala, televisão e tudo, área externa, para que o meu paciente, o meu paciente que está lá dentro, a pessoa com transtorno espectro autista, vai ter oportunidade única de estar ali sendo treinado para tomar um banho sozinho, para fazer o seu café, para treinar ali, ligar uma televisão e desligar uma televisão, de ir lá colocar um prato na pia, de tirar sua roupa e ser treinado, porque a roupa não fica ali, de colocar na Sim, máquina a roupa, de colocar a roupa no sim. cesto, de dar autonomia, dignidade, respeito, de incluir esse pessoal que está preso dentro de casa, tem possibilidade de ser treinada as habilidades sociais para a vida. Então, essa Que é a lindo. forma que eu encontrei, assim, de ter, que a gente, a Paula, junto com a Carol Portugal, de ter uma casa que proporcionasse essa visão para um público tão sofrido, umas mães tão sofridas que já estão com 14, com 15, com 20 anos, com 30 anos, que hoje não tem clínica que treine esse pessoal. E isso eu vejo, o Kênia, que em todo mundo é muito difícil, tá? Em todo mundo é muito difícil ter esse tipo de casa. Porque eu tenho que ter Sim, uma equipe eu nunca tinha muito visto. bem treinada, com programas de intervenção, para absorver este perfil grave de paciente. Esse perfil que precisa tanto da gente e que a sociedade hoje não tem olhos para isso. Não tem, né? Não tem. Eu, sinceramente, assim, eu já vi alguns projetos, tá? De pessoas, mas o que eu tenho visto, que eu tô acompanhando ali na tua página, realmente é algo sensacional. Eu quero ir presencialmente lá conhecer, Por porque, favor. assim, encantada, quero mostrar pro povo, porque, Thiago, eu tô falando de um lado que eu sei que você tá na PAI, você é muito, né, povo também. Mas eu não sou médica, eu tô aqui mais do lado do povão mesmo. Eu tô com as mães, eu tô com a comunidade mais carente, que precisa de esclarecimento, que precisa de. Ó, mais uma perguntando ali, faz consulta online. Ele não faz consulta online, tá, gente? Mas assim, Não, é eu muita estava gente explicando, pedindo. Kênia, por Thiago, quê? você não tem Porque noção, olha é lá como é muita que eu gente pedindo. falo. Eu vou virar aqui, porque eu falo bem assim, que eu estou na minha sala, eu estou aqui, aí eu viro para cá, eu vou virar aqui, que eu estou ali, ó. Eu tenho ali meu cantinho que eu estimulo, eu sento ali com o paciente. Então, se eu pegar, Não tem eu quero tocar, eu quero ver meu paciente. Eu falo assim, mãe, deixa aqui, isso aqui é a casa de vocês, pode deixar à vontade aqui, que eu quero ver como ele está em casa. Eu quero ver. Não, não sim, interfere não, deixa como está em casa. Então, eu sou daquele, eu falo old school, né? Que eu preciso estar vendo, eu quero ver o comportamento, eu quero chamar, eu quero pedir. Como é que eu vou fazer a câmera do telefone celular ficar de olho na criança que não para, certo? Por isso que tem às vezes como. eu barro ali, mas vocês me perdoem que eu tô nessa parte mais de braçal, entendeu?
Imagina, eu acho lindo, eu só atentei, porque é as perguntas que eu recebo diariamente. Quando sabem que eu te conheço tanto que eu te falei, nem te passo nada, porque senão eu ia passar toda hora, porque é muita gente pedindo. Mas, assim, esse conhecimento que você traz, essa Casa Ability, que eu quero ir mesmo presencialmente conhecer, Por favor. mostrar para as famílias do que se trata na linguagem popular mesmo, para as pessoas entenderem. Porque, Tiago, vamos lá. Tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, ok? Mas Verdade. quando você mostra um modelo, esse modelo pode ser copiado dentro de casa. É isso que eu quero levar Perfeito, sempre, perfeito. entendeu? E você acha É que a eu não vou... ideia. É ruim, esse daqui vai ser ali, mas tem os meus pimpolhos também da PAI que estão precisando lá, que vão estar lá. Eu já é ruim, já falei com meus outros sócios aqui. É ruim, vai ter paciente lá da minha PAI que eu já estou cativando para treinar lá comigo, para eu dar dignidade. Daqui a pouco o rodo melhorou, eu coloco o outro e bola para frente. A gente tem que também ter É, essa veia social que é minha, sim. certo? E também é dos meus A outros gente vai sócios. multiplicando, né? A gente vai multiplicando. Então, no momento que a gente tem acesso a esse tipo de local, eu também tenho condições de passar para uma mãe. Eu estou vendo tanto comentário de mães. Mães, eu estou vendo os comentários de vocês, tá? Com todo o carinho do mundo. A gente não consegue responder todos, mas eu entendo essa dor de vocês. Eu vi vários recados da Karina, da Adriana, de várias mães ali, de vários amigos também que chegaram aqui que eu não consegui cumprimentar. Eu estou atenta, eu estou vendo. E, gente, cada live dessa que eu faço é uma semente que brota, é uma ideia que surge, é uma multiplicação que a gente faz. Tem uma função social, tem uma Tem. ideia, não é só estar aqui ao vivo falando, a gente tem a ideia de levar sempre isso adiante. Tiago, eu quero te agradecer muito. Eu não sei se você tem um tempinho ainda para a gente responder 8 perguntas que estão no balão de perguntas. E o Kênia, depois você, qualquer coisa você coloca aqui, que a gente vai pegando ali, a gente vai encaminhando, tá? Essas perguntas todinhas, eu vou Tá. respondendo e eu vou te encaminhando. Agora, você falou uma coisa tão legal dessa veia de social aqui, que quando a gente estuda, o conhecimento não pode ficar com a gente retido. Tem profissional que não quer. O conhecimento tem que ser difundido, tem que ser, sabe? Senão a gente não evolui. Como cientista, né? Se o cientista detesse lá o poder de tudo ficasse aqui, o que seria da humanidade? A gente tem que estudar, a gente tem que colocar em prática. Voltando à É sua primeira verdade. pergunta, análise do comportamento aplicada. Eu tenho que aplicar para ter um cunho social, por isso que é aplicado. Que legal, muito bacana. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Qual a diferença entre TEA e TDAH? Você já falou, né? Que pensa a respeito da creatina para o TEA, Tiago? Creatina? É, Não. nunca ouvi Eu- falar. O que Não, você pensa a respeito? creatina é um suplemento, né? Pois é. Né, de que as pessoas que malham e usam e tudo para aumentar muitas vezes força, massa muscular e tudo, mas comprovação científica para melhora comportamental, neurológica no espectro autista, não. Pois é. Bom, todas as perguntas aqui são mais genéricas. Alguém ali comentou do nosso livro. Fico muito feliz com o reconhecimento. Realmente foi muito lindo, um trabalho incrível coordenado pela doutora Débora Ketchers, né? Tiago, eu vou então analisar essas mães. Eu vou pedir que me mandem direct para que Mas eu possa pegar as o perguntas. Kenia, deixa aqui um gostinho aqui, porque eu tô com muita gente, está com muita gente também que entrou, saiu aqui, que ficou nessas quase 1h40 aqui com a gente, que a gente pode fazer outras, tá? Isso aqui, nossa parceria aqui é só você me chamar, que a gente vai Com respondendo mais, a gente certeza. guarda e tudo. E para mim vai ser uma honra, porque, assim, às vezes eu tava um pouco off, eu falei, Kenia, me dá um tempinho e tudo. Mas, poxa, tem pessoas que eu falo bem assim, que de coração, a vontade que eu tenho é de falar, de estar reunido aqui, e você, né, a Fátima, enfim, tudo são pessoas que estão no coração, viu? A Carla, Ah, a Cacá, obrigada. enfim, tudo são pessoas que estão no coração. Débora, enfim, eu, Paulo, são pessoas que eu gosto, que a gente tem essa rede. O Carlos Gadia, né, a esposa Grazi, enfim, são pessoas que a gente tem uma rede de apoio aqui e que eu me sinto muito orgulhoso de estar dentro desse nicho com vocês aqui, viu? Para mim é muito, eu tenho Nossa, muita honra. e eu também, né, Tiago? Eu acho assim que cada um dentro do seu propósito, cada um com as suas qualidades, com as suas qualificações, eu acho que esse grupo se uniu, não foi basicamente por questões técnicas, teórico-práticas, foi muito também por uma questão de missão. E a cada um de vocês que eu converso, eu sinto esse elo, eu sinto essa missão saindo, né? Vindo para fora. Então, muito obrigada por
se dispor, volta mais vezes, por favor, foi incrível. Muita gente assistindo até agora, a gente está um tempão falando. E o seu tempo também. Eu estou em casa, tá? Eu estava no escritório, vim para casa, mas eu estou vendo que você está no seu ambiente de trabalho ainda. Então, poxa, né? Eu não tem como agradecer essa doação do seu tempo. Tempo é a única coisa que a gente perde e não recupera, né? Mas eu posso te dizer que para nós foi um presente. Mas quando você me chamou, eu falo assim, não tem como dizer não para você, não tem como, viu? Pela Obrigada. sua parte de desbravar esse mundão do adulto, certo? De levar informação, de ter um Instagram, de estar treinando empresas. Eu acho que essa parte pioneira que você faz também tem cunho muito de mudança de comportamento social, que a gente vai coletar os frutos lá longe. Então, para mim, é um orgulho muito grande, viu? De eu ver você levando essa informação de qualidade, cativando mais gente, brigando pelas famílias que a gente tem que brigar, porque a gente tem que brigar pelas nossas famílias mesmo, certo? E tudo. Então, para mim, realmente me dá um orgulho você me chamar de amigo, ter sua família Ah, que aqui, lindo. que eu quero conhecer, mas eu fico muito honrado, viu? Muito obrigada, a honra é toda minha. Agradecer mais uma vez a tua disposição aí. Acredite, esse tempo que você passou aqui hoje foi uma consulta que muitas pessoas não têm condições de estar com você. Seja financeiro, seja tempo, seja distância física, enfim. Hoje o que você deu para nós todos aqui foi realmente um show de conhecimento. Você é um cofre, meu Deus, que a gente abre e não sabe para onde correr de tanta informação preciosa que sai, de verdade, Que de isso. coração. Quero Ó, um agradecer abraço. aqui a Atismo, Verdade. Atismo que tá tentando descobrir o que meu filho tem, né? Faz 3 anos que ele não cresce, você sabe, né? Então, assim, a Atismo está em cima para ajudar a ver o que ele tem. E queria agradecer, mandar um beijo para Atismo, para toda a galera da Atismo, da revista Autismo, para a Camafeu, que me vestiu hoje. Não dá para ver porque a tela aqui é pequena, mas estou com a roupa da Camafeu que me vestiu hoje. E um beijo para a Fátima, para o Marcos Mion, para a Berenice Piana e todos os nossos amigos que sabem quem são e todo mundo que está aqui assistindo que tornou esse momento tão incrível. Verdade. Kênia, sem condição, viu, de falar. Abraço, obrigado, obrigado, obrigado. E vamos Muito fazer mais, obrigada. viu? Fica com Deus. Vamos sim. Um É uma abraço para honra. você, viu? Tchau, Um tchau. beijo, querido. Tchau.